Meu primeiro contato com horror na infância tem a ver com os filmes que passavam muito tarde na TV aberta. Em 80 e 90, a gente tinha para preencher a grade da televisão nacional muito filme de terror, de horror. Não necessariamente bons, mas muito profícuos. Tinha uma quantidade muito grande de filmes desse tipo. E foi assim, meu primeiro contato com esse tipo de emoção, de sensação, veio desses filmes, né? Quando eu era criança, eu assistia chamadas de filmes de terror na TV. Eu tinha muita curiosidade acerca desses filmes que eu não podia ver. Mas aí, né, crescendo na escola, por volta da 4ª, 5ª série, nós, a minha turma, as crianças começaram a assistir os seus primeiros filmes de terror. E os primeiros filmes de terror que a criançada começou a ouvir falar e assistir eram filmes bem barra pesadas. Eu penso o horror como um gênero que permite a gente falar sobre absolutamente tudo. É um gênero, como qualquer outro, que permite uma quantidade infinitas de abordagem. What dost thou want? What canst thou give? Wouldst thou like the taste of butter, a pretty dress? Wouldst thou like to live deliciously? Yes. Are you all right? Do you see it? See what? There's someone behind the door. What? There's someone standing over there. I don't see anyone. It's looking right at us. Nancy, don't! Nancy! No, look. Look, there's no one here. See? Oh my God. It's standing right behind you. Tem uma coisa que acontece no terror, no filme de terror, é que você tem um alívio depois que você sente medo. E eu acho que a sensação que as pessoas têm de alívio depois de passar pelo medo é o que leva elas a quererem passar pela sensação do medo, né? Seria um prazer negativo, como pode assim dizer. There's a family in our driveway. E tem outra coisa que as pessoas também, que acaba influenciando bastante, é que o terror une as pessoas, né? É um desafio passar por aquele medo, e quando a gente faz isso em grupo ou coletivamente, né, mesmo que não tenha um perigo real, você sente que você conquistou alguma coisa, que você superou um obstáculo, né? E nós aqui, todo mundo se comprometeu em vir e passar por esse medo juntos, e nós conseguimos passar por isso daí juntos. A experiência do terror, ela pode ser desde uma coisa simples, tipo um passeio numa casa mal assombrada, né? Por exemplo, você andar
de montanha-russa, em que você entra para tomar sustos e você sabe que aquele é um ambiente seguro, controlado, ou seja, você sabe que o susto é de brincadeira, né? Então você tem desde essa experiência simples de você assistir ou usar o filme de terror como uma extensão dessa brincadeira de assustar as pessoas, mas também isso que sustenta o gênero e faz com que ele vá se renovando de tempos em tempos, ele propor investigações mais filosóficas, mais profundas, mesmo que de maneira indireta. What are you people? It's us. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que todo filme de terror, ele de alguma maneira fala sobre uma tentativa de superar a morte. Seja o fantasma, que é uma representação do pós-vida, né, de que existe alguma coisa além da morte, seja o zumbi, que é aquele cadáver que não descansa em paz, né? Então a morte não é o fim, na verdade a morte é o início de algo muito pior. Até o Frankenstein, que, por exemplo, né, é uma soma ali, uns pedaços de cadáveres costurados que dão vida nova. O vampiro, que é imortal. Se existe uma coisa sagrada para o mundo ocidental, é o direito à vida. E morre-se muito em filmes de terror. Então como é que a gente vive a morte, ou vive uma ideia de morte, sem ser na vida real? No cinema. Então eu falo de expurgar, mas eu falo desses lugares mais profundos ainda, de viver coisas inimagináveis, assim. E no caso do horror, do terror especificamente, viver coisas que no mundo real seria impossível viver. Por exemplo, a morte. E continuar vivo, né? I just want to die! No! Oh, God! Oh, God! And there's no one! I just need to die! Pra mim, o terror não funciona como um aliviador de tensão, ele funciona como um acumulador de tensão. O intento de assistir um filme de terror para dar uma relaxada, eu diria que você consegue isso com esses filmes mais de entretenimento. Assim. Acho que existe inclusive gente que curte cinema de terror a partir de um lugar muito escuro da sua própria personalidade. Assim. Eu diria até que eu sou um pouco essa pessoa. Assim. O cara que assiste filme de terror, mas que também assiste vídeo de execução de madrugada no YouTube. Essa coisa de olhar pro abismo mesmo. Existe essa curiosidade mórbida, existe essa vontade de assistir filmes de terror porque te aproximam desse lugar malévolo que existe em todo ser humano. Tem os filmes de terror que perduraram comigo, que viraram filmes da minha vida. São filmes que não só me assustaram, mas até mais do que isso me perturbaram. Assim. A impressão de ter assistido aquele filme é, sei lá, você ter contraído uma doença venérea, ou você ter se sujado. Eu gosto desses filmes. Oh my God! No, 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 no! Oh, please! What the fuck? No, 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 fuck me! Oh my God! É como se você pudesse liberar algum tipo de ansiedade com uma história que causa esses sentimentos de tensão, de expectativa, de suspense, mas na verdade, ao fim e ao cabo, é uma história, né? Não é uma coisa que está acontecendo com você. Então tem um trabalho que eu acho que está nos contos de fada, dos folk tales, né? Tá nas narrativas orais, tá na tragédia grega, enfim, e tá no nosso horror moderno, que é
enfrentar essas questões para as quais a gente não tem resposta, né? O que vem depois da morte, como é a morte, o medo que a gente tem de sentir dor nesse processo. Então, acho que viver essas questões através de narrativas é uma coisa que a gente faz desde que a gente é gente, né? Desde que a gente tem narrativa oral para isso, desde que a gente tem teatro para isso, e desde que a gente tem filme de horror para isso, né? Eu gosto mais de filmes mais intimistas, mais misteriosos, que insinuem mais do que de fato mostrem muita coisa. David Lynch é o meu cineasta preferido, né? E ele tem essa característica muito própria de colocar um elemento estranho num cenário totalmente cotidiano, totalmente sob controle, e de repente tem aquele elemento que não deveria estar ali. Chama muito a minha atenção e causa esse fascínio em mim.
Se você pega um corpo de obras como a do Lynch, você vê algumas questões, situações, formas de abordagem de situações que são recorrentes. Essa recorrência, eu suspeito que seja reflexo do inconsciente do autor, porque você conta a mesma história o tempo inteiro, no sentido de que você está sempre colocando as questões que você não decanta racionalmente no inconsciente na sua obra artística. Você coloca uma imagem, você coloca que só depois de um tempo você começa a refletir, começa a entender como aquela imagem é um reflexo fragmentado, talvez quebrado, da sua própria psique. Eu faço essa distinção informal, que é o cinema de horror, que é esse tipo de cinema, esse tipo de filme que mexe com a tua cabeça, e dos filmes de mero entretenimento assustador, que são os filmes que eu chamo de filmes de terror. Os filmes de horror, The Devils, do Ken Russell, O Exorcista, O Iluminado, Angst, do Gerald Cargo, Massacre da Serra Elétrica, Canibal Holocausto, o Henry, Retrato de um Serial Killer, do John McNaughton, e por aí vai. São filmes que existem para te judiar, assim. São filmes que existem para, né, são filmes sádicos. São filmes sádicos para espectadores masoquistas, assim. Eu imagino que todo cinéfilo, fã de filme de terror, traz consigo portas abertas ou entreabertas, né, que ele precisa visitar da sua formação psicológica, assim. E é claro que a infância é sempre uma fase onde a gente vive medos com muita intensidade, então eu imagino que quando as pessoas busquem o filme de terror, né, elas buscam se comunicar, né, com essa forma de inocência, assim. A época em que eles eram tão vulneráveis e sentiam o medo com maior intensidade, assim. A minha vontade de fazer, principalmente filme de terror, não tem muito a ver com coisas que eu passei na minha infância, mas tem a ver com sentimentos e regras que eu quis quebrar. Porque o horror, em vários casos, ele é bastante moralista, porque ele sempre parte do pressuposto, a produção tanto do gótico quanto do horror, de que se você cruzar determinada barreira, você vai ser punido. Ele tem uma grande propensão de estar nesse terreno do conto moral também, né? Quais são as liberdades que estão sendo tolhidas, o que o monstruoso nesse filme está trazendo à tona de questão, porque tem sempre a ver com ruptura de comportamento, né? Ruptura de conduta. Quando a criança descobre o mistério da morte e da finitude, ela fica muito fascinada. Eu me lembro quando eu assisti ao Rei Leão pela primeira vez, aquilo me impactou de uma maneira, porque é uma morte muito brutal encenada num desenho tão comercial, assim. E eu me lembro de que quando eu assisti, eu era um pouco mais velha, mas eu tinha primos mais novos que reviam esse filme obcecadamente. Eu tenho a sensação de que a criança, quando tem contato com essa noção de finitude, tudo que aluda a isso, e aí estão os contos de fada, e aí estão as histórias de terror, isso causa fascínio, não causa menos medo, mas causa um fascínio. É como se fosse o primeiro tabu a que a criança tem acesso, sendo protegida pelos pais, é como se fosse um lugar de proteção que os pais não conseguem evitar. Dizem, por exemplo, que o Massacre da Serra Elétrica é um conto de fadas repaginado. Acho que é João e Maria. Os jovens são atraídos por uma região e tal, e vão parar numa casa onde tem uma força predatória lá que vai fazer mal a elas, enfim. Não é por causa disso que eu me liguei nesse filme. Eu me liguei nesse filme porque eu queria ver violência, porque eu queria, né, ver o corpo ser desfeito.
né? Eu queria ver a morte cruel, eu queria ver tortura, eu queria ver tudo isso. Eu queria ver esses monstros humanos, tipo Leatherfaces. Essa questão de você conservar essa criança, eu acho que é essencial para muitas coisas, mas no terror eu acho que tem mais sentido, porque é você não se sentir acima do susto, né? Você falou assim, eu sou um ser humano evoluído demais, nada me assusta. Quer dizer, essa pessoa perdeu uma parte muito importante da vida dele, que é o poder de se espantar, de se surpreender e de fingir em algum momento que está acreditando no fantasma, no vampiro, no lobisomem, seja lá o que for. Então eu acho que você leva mesmo isso para a idade adulta. Claro, existem filmes adultos que vão lidar com problemas adultos, digamos assim, e o espectador vai reagir a isso, mas eu acho que o terror ele sempre carrega algo meio adolescente, meio ingênuo, meio até meio infantil mesmo. Eu acredito que pode funcionar para diferentes públicos, né? Diferentes idades. Você vê o mesmo filme e ter reações diferentes. Hello? Why don't you want to talk to me? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Uh-huh. I only eat popcorn at the movies. Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters? Yeah. What's yours? Guess. Nightmare on Elm Street. Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Well, the first one was, but the rest sucked. So, you got a boyfriend? Why? You want to ask me out on a date? Maybe. Do you have a boyfriend? No. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Uma coisa que a gente aprende quando adulto é que o mundo é ruim e que as pessoas não são boas, né? Você não vive num mundo ideal, você vive num mundo com muitos problemas. Vai desde desigualdade social até fome, guerra, pessoas abandonadas. Então o terror é uma maneira de você lidar com essas coisas indiretamente. Então você pode assistir uma comédia romântica de zumbi e que aquilo é uma metáfora, até clara demais, sobre relacionamentos abusivos ou problemas de vivência dentro de casa, intolerância. É muito mais fácil você pegar alguém que é gay, lésbica, bissexual ou transexual, seja lá o que for, e quando assistir um filme de terror, ela vai se identificar com o monstro. Vai se identificar com o monstro porque ele geralmente é tratado como uma figura que ninguém tolera, ninguém aceita, que não faz parte da sociedade. Então eu vejo o cinema de terror, sim, como algo poderoso. The walls around are bare, echoing to our laughter, as though the dead were there. Oh, nice little sentiment. But there's more, even nicer. Pass a cup to the dead already. Hurrah for the next to die. Oh, never mind the rest, dear. To die, to be really dead, that must be glorious. Why, Count Dracula. There are far worse things, waiting man, than death. Eu acho que a arte, independente do gênero narrativo utilizado ou da técnica utilizada, ela tem como função nos ensinar a morrer também. É uma perspectiva filosófica também de como você acessa a vida, acessa o cotidiano, como você atravessa as questões do cotidiano, como você ressignifica as questões do cotidiano. E a criança faz isso de forma muito imediata. Como ela não foi ainda engessada numa maneira produtiva de ser, ou seja, a criança até os 9, 8 anos na nossa sociedade, é como se ela estivesse sendo
criada para uma sociedade utópica, porque ela pode fazer o que ela quer, ela é instada, ela é motivada a imaginar, ela é motivada a criar, e depois isso, né, vem um choque de realidade quando ela entra na pré-adolescência, que é essa necessidade de, né, encontrar alguma coisa que a faça útil, né, na sociedade. Então, mas o universo infantil, curiosamente, ele é muito protegido até dessa selvageria hipercapitalista que a gente vive hoje. Acho que toda criança é um artista nesse sentido, porque ela não está vivendo o mundo de uma forma objetiva, ela está vivendo sempre e sempre sendo estimulada a viver o mundo subjetivamente, né?